Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos amados e amadas em Cristo Jesus, com todas as sortes de bênção, todos abençoados e abençoadas. É um privilégio mais uma vez estar aqui falando com todos vocês, uma satisfação, é muito gostoso a gente estar falando da palavra do Senhor. Isso é que ela é pura, verdadeira e eficaz. Então cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor, desejando a todos que todos tenham sempre paz e harmonia no seu lar, em todos os lugares onde vocês estiverem. Louvado seja. Quero começar primeiramente, como sempre de costume, pedindo para todos os amados e amadas, sempre estejam com a caneta na mão e um papel para anotar a referência que eu vou passando aqui, para depois os irmãos ir lá nas referências, as concordâncias, pelo quadro da nossa leitura que nós vamos falar hoje. Hoje eu vou trazer um tema que é sobre no livro de 1 Reis, do capítulo 3. Louvado seja. Então, enquanto eu vou fazendo aqui, vou falando aqui, os irmãos vão procurando aí. E desde já agradeço a sua atenção e você ter sempre compartilhado e nos ajudado, não só a mim, a nos ajudado no evangelismo. Então, você compartilhando, você está evangelizando o evangelho da graça. Esse é o evangelho da graça. Então, você vai deixando o seu joinha, já vai logo deixando o seu joinha, né? Apertando lá onde tem a mãozinha, né? Você aperta ali. Em seguida, você aperta e compartilha com os irmãos, com as irmãs, com os familiares, parentes. Então, vá compartilhando, compartilhe mesmo. E se inscreva no canal e atinja o sino de notificação para você sempre receber as mensagens da graça de Deus. Porque aqui é um canal falando com Deus. Canal falando com Deus. Então você está inscrito no canal falando com Deus. E é muito bom a gente estar sempre em comunhão falando com Deus. Então faça isso. Você faça a sua parte, eu faço a minha aqui. Para que o canal venha crescer cada vez mais e mais. E possamos alcançar aquele objetivo. Para que nós possamos chegar à pontuação exata. Para que nós possamos estar fazendo a transmissão ao vivo. Nós temos que fazer para nós venhamos agora para o YouTube permitir a permissão para nós fazer a transmissão ao vivo. Então, ao vivo, e você vai lá deixando o seu comentário, nós vamos falando e respondendo as suas perguntas. Amém? Então, faça a sua parte, que eu faço a minha. E vamos à leitura de hoje, que é em 3 Reis, no capítulo 3. Louvado seja Deus. Capítulo 3, verso 3 em diante. Louvado seja Deus. Você já abriu sua Bíblia, está acompanhando? Então vamos lá, em nome do nosso Pai Todo-Poderoso, que diz assim, acompanhe comigo. Salomão amava ao Senhor, andando no preceito de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos a Salomão. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar, em Gibeão. Apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonho, e disse: Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para comer com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal,
quem poderia julgar a esta grande nação, a este grande povo? E estas palavras agradou ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Louvado seja Deus. Então, querido, veja que Salomão, ainda criança, o seu pai Davi prometeu a ele que ele ia reinar no seu lugar. Ele ia sentar no seu trono. E antes da sua partida, se cumprindo a palavra do seu pai Davi, chamou o profeta e chamou os comandantes que pegasse a mula dele, a melhor que tem, que levasse o seu filho Salomão e ungisse ele como rei e colocasse ele na sua cadeira real, que ninguém poderia julgar. Então veja que Davi, ele sempre foi instruído, ele como rei, recebeu muitas vitórias através dos seus inimigos, porque antes de ele ir à peleja, ele pedia orientação a nosso Deus e ia consultar o profeta, e ele tinha um grande profeta, Natã. E Natã instruía ele quando ele ficava em dúvida sobre algumas coisas, algum problema. Ele ia ao profeta, ele orava e pedia dissentimento ao Senhor e ia até o profeta. O profeta recebia a instrução do nosso Deus e passava para ele. E assim ele recebeu muitas vitórias. Aí eu lhe pergunto: para quem você tem recorrido? A quem você tem recorrido para receber a sua vitória? A quem? Tem recorrido a quem? A quem? Então ele recorria a Deus. Para se cumprir as palavras, então Salomão, seu filho mais novo, foi ungido como rei, como diz o texto aqui. E na partida do seu pai para a glória, ele começou a reinar. Então, mas nisso, Deus aparece para ele em sonho para falar com ele, porque ele orava ao Senhor. Assim como Davi estava sempre em oração com ele, Salomão também estava sempre em oração com ele, porque tudo o que Salomão possuía foi resultado da oração de seu pai Davi. A oração do pai é a riqueza do filho. E o filho, para ele alcançar, ele tem que ouvir os conselhos do seu pai e pôr em prática. Porque um pai não dá mau conselho para o filho. A mãe não dá mau conselho para o filho, mas sim para o seu próprio bem. Assim somos nós, perante ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nós pedimos ao Espírito Santo e Ele nos concederá a nossa petição, mas desde que nós pedimos com fé, com a ousadia que nós alcançamos a fé. Louvado seja Deus. Amados, preste atenção numa coisa, junto comigo, para que o Espírito Santo nos abra a nossa mente, para que nós venhamos entender esse texto. Salomão muito jovem para reinar um povo grande, inumerável. E ele criança, como que ele poderia reinar? Mas ele se propôs orar ao Senhor e pedir sabedoria. De repente, algo veio sobre ele, porque ele não pediu riqueza nem mal para ninguém. Ele pediu sabedoria. E o que nós temos que pedir a Deus? Sabedoria, amado. Nós temos que pedir sabedoria. A própria palavra diz: se por falta de conhecimento, peça a Deus que Ele lhe dará, e não se preocupar do que for falar, porque Ele porá as palavras na sua boca. A própria Bíblia está dizendo isso. Está escrito. Então veja que Salomão muito jovem, um garoto, uma criança, começou a reinar. E aqui no texto estava dizendo
Salomão começou a reinar muito jovem. Porque Salomão orou. Por que Salomão orou? Porque ele amava a Deus, mesmo o animou a pedir. Ele andava a Deus de verdade. Ele amava a Deus e Deus o animou ao pedido dele, como está do verso 1 ao verso 5. E também está lá em Mateus, do capítulo 7, verso 7, que também fala sobre Salomão. Mas como é pelo que orou o Senhor a Salomão? Como? Com louvor e gratidão, como está no verso 6, que nós já lemos. E também Filipenses capítulo 4, verso 6. Com humildade com humildade ele era pequeno a seus próprios olhos, como está no verso 7, quando ele fala aqui. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me, não sei nem como conduzir-me. E ele expressou bastante, não sei nem como conduzir, eu não passo de uma criança, não sei nem como conduzir-me, ele está dizendo aqui, louvado Senhor. Não sei nem como conduzir-me. Você veja que coisa linda que ele está falando aqui, que eu sou pequeno a teus próprios olhos. Mas em Gênesis 18, 27 também tem outra história parecida. Louvado seja Deus. Então, por sabedoria para dirigir a Israel, como diz aqui no verso 9, que ele pediu sabedoria. Veja com uma coisa muito interessante, ele pediu sabedoria, e também está lá em Atos, do capítulo 1, verso 14. Salomão, por um coração compreensivo e obediente, como está do capítulo, no versículo 9 da nossa leitura, e também está em 1 Samuel 15, 22. No que constituiu a resposta? Deus respondeu a Salomão, como está aqui no verso 11. Mas o que Deus respondeu a Salomão? Deus respondeu a Salomão. Verso 11. Deus se agradou da oração de Salomão. No verso 10. E no verso 11 ele diz: disse-lhe Deus, já que pediste estas coisas, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo a tua palavra. Dou-te o coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou. Eu te dou tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Mas para isso Deus falou com ele que ele ia dar, porque ele pediu só sabedoria, Deus que daria mais coisa, que ele não pediu e eu daria a ele. Então, mas para isso Deus também pediu a ele da seguinte forma, porque a gente pede, Deus dá, mas ele também instrui, ele diz o que a gente deve fazer para ele. Então o que o Senhor Deus pediu para ele? Mas se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. E despertou Salomão, e eis que era um sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou oferta pacífica e deu um banquete a todos os seus oficiais. Glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja aqui a história de Salomão. Esse texto aqui nos traz para mim e para você uma compreensão pelo qual o despertamento, o que nós devemos fazer para Deus e o que nós devemos pedir. Porque às vezes nós por que diz? Pedis e não receber, porque pedis mal. Às vezes você pode
E o que é que você pode pedir? Eu não sei o que você está pedindo nesse momento. Eu não sei o que você vai pedir. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei, sim, mas Deus sabe o que você está precisando. Deus sabe o que você está pedindo. Mas não sei Ele vai lhe dar. Eu não sei, uma coisa eu tenho certeza que Ele dá. Graça e paz, com certeza Ele vai dar para você. E vai dar uma cura, um despertamento, uma libertação, um livramento, com certeza Ele dá. Mas para isso nós temos que andar fielmente nos caminhos dEle. Assim como Ele prometeu a Salomão, se andarem no meu estatuto e nos caminhos do seu pai. Então eu farei tudo isso. Mas Salomão, ele era... Aqui se refere como uma criança sem sabedoria, uma numerosa multidão de gente, uma pessoa criança que não tem ainda um pensamento para discernir o que é o justo e o injusto, para julgar uma causa. Então, todos que tinham seus problemas para resolver, procurava sempre o rei para julgar sua causa, ou quando era uma causa grande, mas as pequenas, o profeta e os comandantes julgavam as causinhas pequenas, mas quando era uma causa mais severa, tinha que ir até a presença do rei para que ele viesse julgar essas causas. Louvado seja Deus. Então entenda, amado, que a sabedoria de Salomão, como que ele foi, como uma criança, teve uma inteligência impecável, porque ele não pediu nada. Quando ele pediu sabedoria, ele como uma criança pediu sabedoria. Então peça sabedoria que Ele vai lhe dar em abundância, não importa a idade, porque mesmo nós aqui, como nós temos criança e adultos, nós somos adultos, mas perante Deus nós somos também uma criança. Nós somos uma criança e principalmente quando é uma criança mesmo, um jovem aqui, conforme Salomão, nem um jovem, não era uma criança ainda, um jovem para reinar, para julgar a causa do povo. Então isso é uma responsabilidade muito grande para uma pessoa julgar a causa, porque só quem pode julgar a causa é quando há alguns problemas entre uns e outros, procuram o Ministério Público da terreno, procura a lei terrena, procura advogado terreno, procura o juiz. Às vezes o juiz aí vai à presença dele, às vezes aquele que é mais forte financeiramente, aí joga um pouquinho para lá, outro para cá, e ele condena o certo e absolve o errado. Mas sabe de uma coisa, porque você que vive em Cristo, que tem fé nele, faz a sua vontade, faz seu trabalho, anda no caminho reto do Senhor, não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo que compre a palavra do Senhor, não tem jeito, ninguém, e não tem ninguém para lhe derrotar, porque Deus está no controle da sua vida através do Espírito Santo, para julgar a sua causa, para lhe defender. Pode vir os caluniadores, os faladores, de falso testemunho, viu o que tiver, mas você vai ser absolvido perante o tribunal de Cristo. Louvado seja Deus. E aqui na terra também Ele nos dá o livramento. Aqui na terra também Ele dá o livramento, porque Ele vai fazer com que seja feita justiça. Não é fazer injustiça com você, não, vai fazer justiça para você. A justiça vai ser ao seu lado, porque a justiça de Deus está com você, e o Espírito Santo vai fazer com que a justiça terrena esteja com você também, porque você está no caminho reto e está sempre corrigindo o nosso próprio erro. Nós temos que corrigir o nosso próprio erro, nós temos que corrigir perante Deus, pedindo perdão a Ele, pedindo reverência a Ele, pedindo perdão a Ele, pedindo misericórdia pelo nosso erro, porque constantemente nós erramos. Então, os amados, veja que ele pediu sabedoria, até que chegou ao ponto de ter que não puderam resolver uma questão dessas duas mulheres, não puderam nem o sacerdote e nem os seus generais. Então teve que ir ao conhecimento do rei. Natã manda elas para a presença do rei, para que o rei venha julgar as causas dela. Louvado seja Deus. Já veja que Salomão, em um bom caminho, sua obra construiu a casa do Senhor, como diz no verso 1. Segundo, seu amor
seu amor, amor a Deus e não outra coisa, do verso 3. Seu andar, como o de seu pai Davi, verso 3. Seu culto a Deus ofereceu muitos sacrifícios, verso 4. Sua humildade, petição, pediu um coração compreensível, contado verso 9. Sua sabedoria foi a maior de todos, como está no verso 12 e de 16 a 28. E sua riqueza foi incontável, como diz o verso 3, incontável. Sua profunda gratidão, verso 15 que diz aqui, despertou Salomão e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou oferta pacífica e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então veja que o texto fala aqui que Salomão chegou um momento muito importante, mas ele tinha que usar a sabedoria, porque Salomão ele vai julgar uma causa, e esta causa é uma causa séria, que era uma causa de duas mulheres, e a Bíblia nos relata aqui, no texto aqui, que foi a causa de duas mulheres, que começa: então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele, duas prostitutas, perante ele, para que Salomão viesse julgar essa causa delas duas, porque era um caso muito sério, e se tratava de recém-nascido, e disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, e estávamos juntas, e nenhuma outra pessoa se achou conosco na casa, somente nós ambos estávamos ali. Então ela começou a falar e começou a fazer um relato, começou a dar o seu depoimento perante, e Salomão ali sentado no seu trono, ouvindo o depoimento, para ouvir o depoimento das duas prostitutas. E ela prosseguiu: de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitará sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia, a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou no meu. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu derá à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é o meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. E assim falaram perante o rei. Veja que é uma situação trágica, uma questão para ser resolvida, e para ser resolvida tem que ter inteligência, sabedoria. Mas como Salomão ainda é uma criança para resolver a situação, ele já tinha falado com o Senhor em sonho e pediu sabedoria. E quando a gente pede, Deus mostra para a gente o que nós devemos fazer, como nós devemos agir. Ele vai nos mostrar que nós estamos fazendo bem ou se estamos fazendo mal. Mas nós temos que procurar sempre fazer o bem para o nosso próximo, amar o nosso próximo, tratar o nosso, aconselhar para o melhor. Agora, Salomão, ele ouviu os conselhos de seu pai e foi obediente. Então o filho tem que ser obediente ao pai, e o pai tem que aconselhar o filho para que ele ande nos caminhos retos, não venha andar pelas brenhas, pelos caminhos tortuosos, que o caminho tortuoso é o caminho da perdição, mas que tem que andar no caminho reto, que é o caminho que leva à salvação, que leva à paz, que leva a onde a gente pode encontrar a bênção no final
da rua, no final do túnel, é aonde está a vitória. Então escute os conselhos do Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo de Deus da sua vida, por todos os instantes, esteja sempre em comunhão, com oração, fazendo o seu pedido, que com certeza Ele nos lhe dará. Eu tenho a certeza, se você pedir, Ele lhe dará. Se você pedir cura, Ele vai lhe curar. Se você pedir um livramento para o seu vizinho, para uma pessoa que esteja distante, até mesmo a distância, Ele lhe dará a cura, através de uma súplica e uma humilde oração que a gente fizer a Ele, com convicção, com fé, pedindo a Ele, Ele nos dará. Ele nos concederá. Louvado seja Deus. Então veja que Salomão aqui, ele vai julgar a causa de duas prostitutas. Você vê que é um texto muito delicado para ser ministrado, porque tem que ter um conhecimento para que nós não venhamos prejudicar as pessoas nas palavras, pelo que vamos falar. Mas aqui está falando do texto que Salomão, da questão, a primeira causa que ele pegou quando ele sentou no trono do seu pai para reinar. Já foi a primeira causa que ele pegou, que se relata em toda a Bíblia. A primeira causa já foi logo uma causa séria, para resolver o problema de duas prostitutas, duas mulheres, que cada umas tiveram um filho com a diferença de uma da outra. Então veja que nesse caso aqui, uma relata que o filho era dela, outra relata que o morto era dela, outra relata que o vivo era dela, e assim vice-versa, começou a peleja. E ele, no seu trono sentado, só ouvindo. E com certeza, conforme ele estava ali só ouvindo, ele estava com seus pensamentos ligados com o Espírito Santo de Deus. E é isso que a gente tem que fazer, ouvir. Não logo imediatamente, já ir logo, já ir logo julgando, não. Tem que primeiro ouvir um lado, ouvir o outro e pedir a Deus discernimento para saber o que está certo ou o que está errado, e assim sucessivamente. Isso que nós temos que fazer, amado querido. Veja o que aconteceu no seu julgamento, quando ele julgou a causa daquelas duas mulheres. Ele não abriu boca para fazer pergunta nenhuma para aquelas duas mulheres que estavam ali. A Bíblia relata aqui que eram duas prostitutas, como diz aqui no verso aqui, louvado seja Deus, que fala: e então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Então isso aí no verso 16 do capítulo 3 de primeiro rei, é que está escrito aqui na Bíblia, está escrito. Então a gente tem que falar o que está na palavra, não o que está fora da palavra. Falar o que está fora da palavra e falar com ousadia, convicção e autoridade do Espírito Santo de Deus. A gente tem que falar a verdade. Então veja que aqui as coisas, como Salomão, ele jovem, uma criança para resolver essa questão. É difícil ou não é? Sim, é difícil. Mas pode resolver? Sim, eu digo que pode. Porque Deus usa, se Deus usou uma jumenta, quanto mais um ser humano, uma criança, Ele usará da mesma forma, para o bem-estar, não para mal, mas só usa para bem. Não venha pedir nada para Deus, pedir um mal para o seu próprio, que essa oração não é atendida. Ele não ouve. Se você for orar a Deus pedindo mal para o seu próprio, Ele vira as costas para você, com certeza. Ele não ouvirá, mas peça sabedoria e peça o bem-estar para o seu próximo, que isso Ele ouvirá, e Ele está pronto e com sua mão estendida para nos responder. Então vamos concluir a mensagem, queridos amados, sobre qual foi a resposta do rei, qual foi a sentença que ele deu. Ele calado ouviu uma, ouviu outra. Esse é meu filho, o morto é o seu. O outro falou: não, o morto é o seu, o vivo é o meu, e começou a peleja. Então ele chamou, como diz o texto aqui, um dos seus oficiais. E o que é que ele pediu? Em lugar nenhum ser humano aqui na terra vai ver este ato. Ele pediu a espada, pediu uma espada. Traga-me uma espada. Traga-me uma espada. Aí trouxeram a espada, entregaram a ele, na mão dele, a espada. Mas ele iria fazer justiça com a mão dele? Não. Ele ia permitir que os seus oficiais, os seus comandantes, fossem fazer justiça?
Não. Foi uma simbologia, porque ele fez ali, pediu uma espada. Porque nós temos a nossa espada de 2 gumes, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E com certeza ali ele estava em oração com a espada de 2 gumes, pedindo sabedoria. Então por isso que ele pediu a espada. Pediu a espada. Entregaram a ele. Ele pegou aquela espada e falou para o general: pegue a criança e corta ela no meio. Ele pegou a espada e deu: pega a criança, corta no meio. Deu a metade para uma, a metade para outra. Nessa situação, aí a gente vamos chegar à conclusão de quem era o filho. De quem era o filho. Por quê? A mãe, o que uma mãe não faz pelo filho? Conforme eu já falei nos outros vídeos aqui, a mãe, ela faz de tudo para proteger seu filho. Mesmo que ele esteja na pior situação, no pior mau caminho que ele ande, mas ela não quer ver o mal dele, só quer ver o bem. Só quer ver o bem. Derrama suas lágrimas, faz de tudo, chora, se for possível, dá até sua vida para defender o seu filho. A mãe faz isso. Então, veja que a sabedoria que Deus deu para Faraó para julgar essa causa, porque ele estava com a espada de 2 gumes, mas só que ele pediu a espada normal aos seus oficiais. Quando trouxeram a espada, entenda, querido, quando ele falou: corte a criança no meio, dê uma pedaça para um pedaço para outro, para ver o que sucederia agora. O que iria suceder naquele momento? Uma ia ficar com um pedaço, outra ia ficar para o outro. Para quê? Com a criança morta. Criança morta. Então veja que diz aqui no verso 23: então disse o rei, esta diz, este é que vive, é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: traz-me uma espada. Trouxeram-lhe uma espada diante do rei. Olha, isso é o verso 24 que eu parei de ler agora, diante do rei. Aí o verso 25 diz assim: disse o rei: divida em 2 partes o menino vivo, e dá a metade a uma e a metade a outra. Agora aí, amado, que olha só a sabedoria de Salomão. Então imediatamente, sabe o que aconteceu? Olha o que ele diz no verso 26. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se acusou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o matem. Porém a outra disse: nem meu, nem teu, seja dividida. Olha só, o que o adversário faz para atrapalhar? A mãe diz: dai ao menino, porque ela tinha certeza que o filho era dela, e ela queria proteger a vida do seu filho, de dar a ela o menino vivo. Deu para ela, para que estava mentindo, porque ela perdeu seu filho